Vamos abrir lá em... Deixa eu lembrar. Daniel 3. Depois de Ezequiel, Daniel 3. Texto conhecido, né? Texto conhecido. Mas eu falei, eu vou falar sobre isso. Na verdade, muita mensagem que eu tenho pregado aqui são as minhas devocionais, com a minha esposa e com a minha filha. E eu li esse texto hoje de manhã. Eu falei, eu vou pregar isso hoje lá na igreja. Né? Glória a Deus. Você está ensinando o seu filho e a sua filha o caminho que ela deve andar, o que ele deve andar? Que a Bíblia diz que quando crescer não vai se desviar dele. Amém? Você sabia que a minha filha chama a minha esposa para ler a Bíblia? Você sabia? A Mariana, não é, meu bem? Quase toda noite. Ela, mamãe, vamos ler a Bíblia? E ela lê. Aquele jeitinho dela, né? Ela vai lendo ali. Hoje de manhã ela acordou, nós fomos fazer nossa oração pela manhã. E a gente fez aquela devocional. Aí a gente leu esse texto. Depois que eu li, eu expliquei tudinho. E ela fica assim, prestando atenção. Aí essa semana minha esposa estava vendo qual filme? Jesus, né? A novela, né? Jesus na Record, né? Reprise? É Reprise. E foi na hora que foi curar quem? Da lepra? Uma pessoa que estava com lepra, né? E aí ele ficou limpo, aquela pessoa ficou limpa da lepra, né? E ela ficou perguntando tudo à minha esposa, né? Mamãe, mas e ali? O que aconteceu e tal? Ela fica vidrada ali para aprender, né? Então ensina o teu filho e a sua filha, tá? Vê o que o teu filho e a tua filha tá vendo na internet. Amém? Não deixa o teu filho ver o tal de Felipe Neto, o irmão deles, Luca Neto, não, e gente igual essa gente, não. Entendeu? Não deixa, não. Eles ensinam coisas erradas para as crianças. Ah, tem muita coisa bonitinha, bacaninha, mas no meio tem coisa ruim. Cuidado com o que teu filho anda vendo. Entendeu? Quando a minha filha está vendo alguma coisa, do nada eu vou lá e o que você está vendo? Aí ela, nada, pastor, é a Luluca. Opa, nada, papai, é a Luluca. Eu, tá. Se for de coisa, até esse pessoal que brinca que é meio adulto, eu não deixo nos YouTube da vida. E aí, pastor? Não. Quero ver a coisinha mais infantil. Deixa ela. Entendeu? Tudo tem o seu tempo, a sua hora. Em nome de Jesus. Cuida do seu filho e da sua filha. É o futuro desse país. Quem entendeu aí, diga amém. Entendeu? E hoje eu fiz essa devocional, expliquei tudo. Ela ficou prestando atenção. Até que ela não perguntou, não. Também ela tinha acabado de acordar, né? Mas faz isso. Faz uma oração. Faz dentro da sua casa, faz uma oração, lê um versículo, um culto familiar, né? Uma célula, um GC, dentro da sua casa, ali, ó, só para você e para sua família ali. Não precisa ser todo dia, claro, né? Mas faz ali, dá o testemunho. As pessoas que vão estar ao teu redor, elas vão aprender. Se tiver um filho pequeno, vai aprender também, né? Às vezes você olha o teu filho e a tua filha, adolescente, né? Tá assim, ó. Né? Eles ficam assim, né? Tipo, eu sei de tudo da vida. Ih, mas eu sei de tudo, sabe nada. Pensa que sabe, né? Eu sei de tudo, meu irmão. Não está nem ligando para a Bíblia que eu estou lendo, para o louvor que eu estou ouvindo. Está ligando sim, está ouvindo sim. A Bíblia diz que a palavra não volta vazia. Entendeu? Que isso, pastor? Tá assim, deixa. Eu conheço muitos filhos que vieram à força para a igreja, que os pais trouxeram, e hoje esses filhos são homens de Deus e mulher de Deus. A força que eu digo é, eu não queria ir para a igreja. Não, bota a roupa, vamos lá. Vamos lá. Entendeu? Ai não, pastor, porque meu filho, minha filha, né? Quando eu vou entrar no quarto, eu bato a porta. Eu não, primeiro que não tem nem trinco, nem vai ter. Se ela quiser trinco no quarto dela, ela vai ter que trabalhar e ter a casa dela. Enquanto ela estiver debaixo do meu teto, eu pagando as contas, o celular e a internet pode ter 18, 20 anos.
Não tem essa comigo não, meu irmão. Trinco do lado de dentro, fechadura, se tiver não vai ter chave. Que isso, pastor? O senhor é... eu quero saber o que está fazendo lá dentro. Ô pai, minha privacidade. Eu vi um vídeo essa semana que eu fiquei horrorizado. Um galalau assim, um galalauzão. O moleque devia ter uns 16 anos. E a mãe falando, olha o que você fez, não sei o quê. Não sei se alguém viu isso aqui. Alguém viu esse vídeo? O pessoal viu. E a mãe indo para cima dele e ele peitando a mãe, para bater na mãe. E chegou a dar um chacoalhão na mãe. Meu irmão. Onde tu lá, cara? Meu irmão. O quê? Você que tem filho pequeno, não deixa ele fazer birra. Porque quando crescer vai bater na tua cara. Entendeu? Sei por que eu estou falando isso hoje, pastora. Tem que falar. Vai bater na tua cara, hein? Aproveita aí, bota na linha. Vocês conhecem a minha filha Mariana. Ela é um pouquinho levadinha e tudo, mas todo mundo aqui, os adultos aqui, tudo que fala com ela obedece. Na hora. E se eu olhar para ela... E eu nunca bati nela. Então alguém pode dizer que eu sou violento. Eu nunca bati nela. Quem conhece sabe, eu dou o maior carinho e amor para minha filha. Trato ela igual uma princesa. Mas na hora que é para dar uma bronca ou ensinar ela o caminho, meu irmãozão, eu ensino o caminho. Entendeu? Eu ensino. Então ensina. Porque depois você vai sofrer os danos aí. Amém? Olha, para os solteiros e para as solteiras, já faz parte da mensagem, eu acho. Para os solteiros e para as solteiras, quem tem aí um namorado, uma esposa, alguma coisa do tipo, ou namora, ou tico no fubá, meu irmão, alguma coisa do tipo ainda. Não é casado, né? Que eu sei que sempre tem alguma coisinha assim. Olha, se essa pessoa que diz que quer namorar contigo, casar contigo, e se essa pessoa não quer servir o mesmo Deus que você, sai fora que é laço do passarinheiro. Hoje eu estou no laço, Darita, do passarinheiro. Estou no laço, não, está amarrado. Eu digo no versículo. Sai fora. Amém? Aqui, quando eu estava solteiro que eu orei, eu fiquei 2 anos aí, 3, um tempão sem ninguém. Eu fiquei esperando e orando e pedindo a Deus a minha esposa. Agora eu não fico sofrendo, pedindo, Senhor, converte a minha esposa, converte a minha esposa. E nem ela fica pedindo, Senhor, converte o meu marido, converte o meu marido. Aqui, vem cá. A gente caminha juntinho, Vamos para a igreja. Tá feliz? Tô feliz. Amém, glória a Deus. Quem está entendendo aí? Outra coisa, aqui tá junto. Amor, vamos fazer esse voto que o pastor está falando aí, porque Deus tem abençoado a gente. Muito, muito bom. Amém, glória a Deus. Vamos embora. Vem. A gente está juntinho, Quer ver, Amor, vamos abrir esse negócio? Essa loja? Vamos abrir? Não, porque Deus é com a gente, né? Você viu aquela palavra que o pastor falou domingo? Se ela não estiver do meu lado, se ela não tiver, eu não vou poder falar isso com a palavra que o pastor falou domingo. Porque ela não vai estar comigo. E se for ao contrário, eu não vou estar? Quem está pegando aí? Aquela palavra que o pastor falou. Lembra que o pastor falou para ir na agência? Verdade, profetizar. No carro? Ele não falou para ligar. Ligar, né? O carro e tal. Vamos fazer isso? Amém, na fé, né? O homem de Deus falou, né? Vamos lá. Amém. Foi domingo agora que ele falou, né? Quem pegou aí? Caramba, a gente está no maior problema. Amor, vamos fazer um jejum para Deus livrar a gente? Vamos orar, vamos buscar. Vamos buscar? Amém. Quem pegou aí? Irmão, larga esse cara. Não quer Jesus? Larga ele. Não quer Jesus? Larga ela. Enquanto é tempo. Amém? Pastor, eu sou casado. Eu sou casada. Meu marido não entregou a vida para Jesus ainda. Minha esposa não entregou a vida para Jesus. Então,
busca pelo teu marido e pela sua esposa. Amém? Para eu não ser mal entendido. Eu estou falando para os que podem fazer uma escolha ainda. Amém? Preze por por esse privilégio. Você pode fazer uma escolha. Então escolha menos sofrimento para o teu futuro. E se o bonitão vier para você e falar, não, meu amor, que isso, eu vou para a igreja, tamo junto. Ele quer, sabe o que é, né? Ele quer te papar. Pastor, o senhor é doido. Não, eu falo a realidade. Pronto, e acabou. Quem quiser, né? Os caras estão aí, né? Pastor está atrapalhando a minha artimanha. Tiver camarada mal intencionado aqui, eles não. Eu ia trazer a minha namorada aqui, nem vou trazer mais. Pastor, fala um negócio desse no dia que ela tiver, eu vou ser prejudicado. Hã? Igual o Alan ficou com raiva de mim quando veio para cá, não foi, Alan? Vem cá, conta aqui, rápido, rapidinho. Vem. Alan é uma benção, né, Alan? Você sabe que eu te amo, né? Se eu falar muito, eu choro. Eu sei muito bem como o Alan entrou aqui, amém? Eu dei uma controlada aqui para não chorar. E hoje é um garoto que é muito importante aqui. Todos são, tá, gente? Mas ele tem ajudado a gente aí, né? E eu lembro quando ele entrou aqui, era na outra igreja, como é que foi, lembra? Você queria papar a Laís, né? Assim, namorar. Falei, foi mal. Puxa vida. Desculpa, cara. Queria namorar ela. Foi mal, escapuliu. Você queria namorar a Laís, né? Conta a história aí, rapidinho para o pessoal entender. Como é que era a sua vida com a Laís, assim, antes de Jesus, no namoro, né? Vocês namoravam. Então, a gente tinha um namoro, né? No padrão mundano, né? Vocês não serviam a Deus, né? A gente não servia a Deus e a nossa vida era muito derrotada. A gente vivia brigando. Bebedeira, nessas coisas. Isso. Briga. Saía muita noite e tudo. E quando aí a gente terminou o namoro, ela começou a vir aqui na igreja. Quando terminou, aí que chegou, ó, presta atenção, hein? Aí chegou a hora. Terminou, ela veio para a igreja, solteira. Então, aí eu vim também. Rapidinho ele amou Jesus, gente. Rapidinho ele amou Jesus. Olha bem, rapidinho. Eu quero esse Jesus. Aleluia, glória a Deus. Então, e aí eu vim para a igreja na maior intenção boa de namorar e tudo, e ter filhos, e casar, aquela coisa linda. Mas aí o Senhor deu aquela vetada, né? Falou para ela na época, né? Não, esse cara aí, a intenção dele é muito boa, mas dá uma evitada e tudo. E aí eu não entendia na época, né? Rapidinho. Eu disse para a Laís assim, não fica com ele. E aí ele começou a vir para a igreja. Aí ela no outro dia falou para mim assim, passou um tempo, pastor, ele está conversando comigo, está querendo e tal. O que o senhor acha? Eu, não, manda esse malandro sumir, pô. Que negócio é esse? Só porque está vindo na igreja? Não me engano. Ô Laís, não, minha filha, dá um tempo. Você quer sofrer? Não, então, não estou dizendo que não vai. Um dia, quem sabe, mas dá um tempo aí, vamos ver. Né? E a Laís me obedeceu. E aí você não entendia. Vai lá, conta essa parte que você não entendia para o pessoal entender. Então, na minha... Ainda tinha aquele pensamento do mundo, né? Isso, o entendimento que eu tinha era errado, né? Que não tinha nada demais e tal. Eu no mundo e ela na igreja, ou eu começando agora sem ter a visão igual a dela. E podia dar certo, mas realmente não iria dar. Mas tu chegou a falar mal de mim para ela? Pode falar. Não. Falei não. Que tipo de mal assim? Tipo, esse pastor. Falei, pô, esse pastor aí não tem nada a ver o que ele tá falando e tudo. Tá falando besteira.
aquilo que a gente pensa, né? Quando tá fora. Mas aí, depois de um tempo, eu entendi que eu tinha que realmente buscar para mim, buscar a Deus para mudar a minha vida. E assim, eu desliguei um pouco o pensamento dela, comecei a vir aprender, me envolver com as pessoas aqui, conhecer as pessoas aqui, os meus amigos de verdade hoje em dia. E pouco tempo depois que eu mudei o pensamento, aí as coisas aconteceram. A gente casou e constituiu nossa família da maneira certa. Mas eu tenho certeza que se não fosse essa bloqueada aí que o Senhor deu inicialmente, e se a Laís não tivesse acreditado nessa visão, a gente não estaria casado hoje em dia, com a vida abençoada. Com certeza não. Quem pegou aí? Amém? Não tem que obedecer o que fala aqui? O que sai do altar aqui? É obedecer. Eu sei que às vezes é ruim. Pô, não era isso que eu queria, que o pastor está falando. Mas vai que vai se dar bem. Quantos anos de casado? Lembra, porque senão vai dar ruim. Isso aí tá em casa. Vou fazer 7. 7 anos. Mudou a vida? Pergunta a data não. Data não. Tô brincando, eu sei. Mudou sim, mudou por completo. Hoje em dia é um maior prazer participar aqui da obra. Hoje em dia eu vejo minha mãe aí também, meu padrasto, minha irmã. Então, assim... É porque eles vieram depois, né? Que viram vocês, né? Sim. É muito gratificante, assim. Eu posso fazer o que for que não vai pagar. A paz que eu tenho hoje, o que Deus tem construído na nossa vida, tem sido realmente muito, muito grande o que Deus tem feito. E tudo isso por causa de uma escolha, né? Que a Laís teve lá atrás, uma obediência. Então, como o Senhor falou, mesmo às vezes sendo desagradável obedecer, é o que é para ser feito. E no final a gente colhe os frutos. Amém, gente? Estava combinado aqui? Estava não. Amém. Amém. Parabéns. Te amo, tá? Amém, gente? Que legal, né? Eu vou abraçar vocês também. Coronavírus! Amém, glória a Deus. Que alegria, né? Eu tenho muito orgulho aí. Brinquei tudo aqui. Mas, na verdade, ele queria uma família, né? Ele queria a Laís. E hoje tem, né? Tem a Alice. E não são perfeitos, não. Ninguém é, né? Tem as imperfeições, os defeitos, mas Deus tem feito, né? Deus é um Deus de surpresa. Eu lembrei aqui. Olha, você quer arrebentar nessa vida? Obedece o que eu estou te orientando. Amém? Sem brincadeira, eu olho para o Alan assim, cara, eu tenho um maior orgulho. Hã? Na outra igreja. Ele ia trabalhar em outro local. Que ele estava assim, não, pastor, arruma um emprego. Aí, tipo assim, ele tinha acabado de sair do quartel, ia atrapalhar ele vir para a igreja. Ele foi pedir orientação, não. Ele foi, obedeceu e depois ele começou a trabalhar num emprego bacana e hoje ele está num emprego melhor ainda. Porque naquela época... No mesmo ramo, né? No mesmo ramo, porque ele obedeceu. Ele sempre tem isso. Não, pastor, o que o senhor acha? Será que isso aqui vai trabalhar aí? E o pastor, cara, acho que isso vai atrapalhar vocês. Acho que isso não vai ser legal. Então, é aquilo que o Alan acabou de falar. Por mais que seja difícil, desconfortável. Ele e a Laís, então, já ouviram muito esporro. E foi bem desconfortável, mas eles sempre obedecendo. Não, é isso que o pastor está falando? Então, eu vou obedecer. Entendeu? Então, às vezes, a gente parece que é até repetitivo. Não, obedece. Mas você quer ter resultado na tua vida, tu quer ter paz na tua família, tu quer ter uma família abençoada, obedece aqui que o homem de Deus está falando, tu vai arrebentar. Amém, gente? Parabéns, está lá. Amém? Aí é um garoto aí que toca aí o teclado, né? E ajuda aí, é líder, né? E a Laís trabalha ali na mídia e tal. Enfim, né? Estão aí junto com a gente. E inclusive o Alan ficou bem mais bonito depois que começou a servir a Deus, né?
Amém? Glória a Deus. Mas sério mesmo, eu olho assim, é porque eu lembro, não só do Alan, de muitos aqui, né? Eu lembro como chegou, o que Deus foi fazendo devagarinho, né? E por isso que eu tenho orgulho. Quando eu chamei ele aqui, eu quase chorei mesmo, né? Porque vem meio que um filme assim na mente da gente, assim. Aí eu vi ele vindo assim, né? Um homem feito, né? Barba, né? Tá barbudo, né? Mas um homem feito, eu lembro que ele entrou aqui, ele ainda era um rapaz, né? Um garoto, um homem, um pai de família na presença de Deus, né? Eu sei que ele bebia, né? Que ele curtia essa vida aí, tinha uma vida que não era uma vida que agradava a Deus, né? E ele encontrou Jesus, né? Através, sim, de querer, né, namorar a Laís, né? Até casar, que eu acho que eles já namoravam há muito tempo, elas tinham terminado ali. Mas eu brinquei tudo aqui, mas na verdade ele queria. Mas o engraçado, né? Que ele abriu o coração. Agora, se ele não abrisse o coração, eu ia falar para ela, para Deus, eu ia falar para ela, não fique. Hoje ela estaria casada com outro cara. Não dá para imaginar, né? Porque a Laís e o Alan, agora a gente olha para eles. Mas se por um acaso eu olhasse na época, cara, esse cara não quer. Hoje ela estaria casada com um homem de Deus, uma outra pessoa. E com certeza ela estaria com a vida abençoada e ele estaria perdido nesse mundo aí. Então, decisões decide destinos. Quem pegou aí? Então pensa bem. Se imagina lá na frente. Pô, essa pessoa aqui vai estar do meu lado. Cara, lá na frente, essa pessoa vai estar comigo na igreja? O que essa pessoa fala? O que ela conversa comigo? O que ele conversa? Meu irmão, e bota na parede. Você quer? Então vamos lá para a igreja lá servir a Deus. Na hora que eu ver você servindo a Deus, aí eu vou começar a orar e vou começar a pedir a Deus para ver se realmente é para ficar com você. Amém? Hoje eu vim para pregar da fornalha. Estou falando de vida sentimental. Estou falando de cuidar de filhos. Mas essa é a obra de Deus. Amém? E se você pegou, já estou pregando desde o início. Porque teve o louvor, ministrou aqui o louvor. Na hora do dízimo eu falei de prosperidade, de você prosperar. Você não vai pegando porque você não quer. Então a mensagem começa desde a oração do início até agora. Amém? E vou te falar mais. Se esse cabra não quiser o teu Deus, quem vai perder é ele. Ele vai perder você e o Deus que você serve. Se essa moça não quiser o seu Deus, rapaz, homem, então quem vai perder é ela. Que ela vai perder o privilégio de servir esse Deus maravilhoso e de estar do lado de uma pessoa de Deus. Amém? Se você não tiver ninguém, está solteiro, ninguém ainda, ninguém, então ora a Deus e espera. Não tem aquele ditado, antes só do que mal acompanhado? Isso não é bíblico, mas é real. É bíblico sim, as más conversações corrompem os bons costumes. Amém? Eu lembro de uma menina da igreja que eu era, menina padrão, gente, fazia tudo na igreja, menina abençoada, uma jovem e tal, fazia tudo abençoado, menina ativa na igreja, não faltava um culto. De repente ela arrumou um namorado. O cara não era da igreja, não era de Deus. E esse cara era tricolor fanático, Fluminense, né? Torcia pro Fluminense. Tinha alguma coisa. E aí ele torcia pro Fluminense, era tricolor, esse cara que ia para Maracanã e tal, e torcida organizada. E ele não queria servir a Deus, mas ela não, aí o que ele fez? Foi para a igreja. Uns cultozinhos assim com ela, sentava do lado e tal. Minha irmã, ela continuou namorando com ele, namorando. Entendeu? Aí foi, pá. Adivinha o que aconteceu? Ela começou a sumir da igreja. Vocês vão ficar de bobeira o que aconteceu. Nada demais, uma coisa até óbvia, lógica. Aos domingos à noite,
ela começou, em vez de ir para a igreja, e ver o Fluminense jogar com ele no Maracanã, ou onde é que fosse. O que aconteceu? Essa menina largou Jesus. E só Deus sabe o que aconteceu com essa moça. Uma moça bonita, bacana, ativa na igreja. O diabo colocou um tricolor, mas podia ser um flamenguista, um vascaíno, um camarada para tirar a garota da igreja, e tirou, conseguiu. Pastor, onde o senhor quer chegar? Não deixa ninguém te tirar da presença de Deus. Escolha servir a Deus. Escolha servir a Deus. Amém, minha gente? Uma pena, uma menina bacana. Eu lembro dela, dessa moça. Uma menina bacana. Entende? Isso tem muitos anos. É assim que o diabo faz. Não, não tem nada a ver. Ah, eu sei porque começaram a perguntar, né? Que aí ela faltava um domingo e ia no outro. Ah, por que você não veio domingo passado? Não, é que eu fui ver o Fluminense jogar com fulano. Aí tu sabe que começa assim, né? Porque o diabo usou o namorado e disse para ela assim, ó, não tem nada a ver, cara. É só hoje. Você só vai ver hoje o Fluminense. E aí hoje, depois mais outro dia, depois ela parou, largou Jesus, largou tudo. Amém? Não largue o teu Senhor, o nosso Senhor. Amém? Quem entendeu, diga amém. Tá? Tá abençoado aí mais uma vez, tá? Desculpa a brincadeira, tá? Você me perdoa? Ah, tá. Tamo junto. Amém? Vamos aplaudir Jesus aí. Bem forte. Você por aí, você não vê, sinceramente, não estou desprezando ninguém, mas você não vê ninguém ensinando assim, não. O cara sobe no altar e começa a pregar e falar da história da Bíblia. Tem uns que parecem até uma metralhadora, né? É porque... e é isso. E agora Deus. Né? Você não entende nada da glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Ele então, e você, e tá, e vai falando, e tá, e deixa o menino rodar, e você, né? No final, e aí, o que você achou do culto? Foi uma bênção. O que o pastor falou? Não entendi, mas olha, foi um mistério, foi algo tremendo do Senhor. E aqui eu estou te ensinando passo a passo. Você só não vai vencer, olha para mim, se você não quiser. Amém? Glória a Deus. Mas tem uns assim, né? Tá. Ai, meu Deus do céu. Vamos lá? Glória a Deus. Capítulo 3 de Daniel. Isso. Glória a Deus. Versículo 16. Sadraque, Mesaque e Abidnego. É isso? É. Sadraque, Mesaque e Abidnego. Desculpa. 16. Não. Desculpa. Isso. Sadraque, Mesaque e Abidnego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Amém? Só até aí. Você sabe da história e vai lembrar da história? Desliga ali para mim. Você sabe da história, mas se você não lembra, eu vou te lembrar. A Bíblia diz que o Nabucodonosor manda levantar uma estátua, e essa estátua era bem alta, e ele deu uma ordem, né? E os arautos, né? Aqueles homens que anunciavam assim,
na cidade, como se fosse um carro de som, né? Anunciava uma nova lei, um novo acontecimento no reinado. E aí aqueles arautos anunciaram na cidade: olha, o rei Nabucodonosor fez um edito, uma lei, que todas as vezes que tocar lá um instrumento de corda e tal, toda hora que tiver a música, toda a nação, todo o povo de todos os lugares vão até aquela estátua e vão se prostrar e vão adorar. Agora, no meio lá da Babilônia, tinha o Sadraque, o Mesaque e o Abidnego, que na verdade eram 3 servos do Senhor, judeus, que estavam na Babilônia como escravos. Eles eram amigos e contemporâneos de Daniel. Daniel também servia a Deus, mas nessa história Daniel não aparece. Só vai aparecer antes e depois. Agora, o que me chama a atenção é a postura desses 3. Olha, esses garotos aqui, eu digo garotos porque eles tinham mais ou menos 16 anos de idade, 18, por aí, né? Mas eles tinham uma postura de obediência a Deus e servir a Deus. E o que me chama mais atenção, gente, olha só, não tinha pastor que orientasse, não tinha uma igreja, não tinha nada, a não ser a amizade dos 4, Sadraque, Mesaque, Abidnego e o Daniel. Os 4 andavam juntos, falavam de Deus, oravam juntos, faziam tudo aquilo. Você vê que Daniel orava 3 vezes por dia. Então eles tinham uma comunhão entre eles em adorar a Deus e buscar a Deus. O que eu aprendo aqui é que a sua companhia, a sua amizade vai fazer toda a diferença na sua vida. Quem me entende aí, diga amém. Parece que não, às vezes a gente pensa que não, mas na verdade a companhia vai fazer a diferença, a amizade vai fazer a diferença. Se você andar com os da fé, a sua fé aumenta. Por isso que a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Se eu fosse você, eu pegava lá as mensagens que a gente tem aí, os ao vivo que a gente tem no YouTube, e ouvia 2, 3 vezes ou 4 vezes a mensagem, vai ali, acelera, e vai até a mensagem, por exemplo. E ouve a mensagem aqui do pastor Rogério 2, 3 vezes durante a semana. Porque muita coisa você perde no domingo. Deus fala contigo sobre um momento, sobre um assunto, sobre outro no meio da mensagem, mas você perde. Então, se você tiver uma internet, uma disponibilidade para isso em algum momento, bota lá para rolar, adianta o vídeo e vai ouvindo aquela mensagem ali enquanto você trabalha e tal, porque Deus vai falando contigo em outros trechos que Ele não falou antes. Quem está entendendo aí, diga amém. Se você quiser, se você não quiser, absorve bastante agora. Amém? Acho que é o teu momento para você aprender. Esses 3, eles tinham um Deus em comum, que é o nosso Deus. Eles tinham uma conversa em comum. Por quê, pastor? Porque um dava força para o outro, junto com Daniel, e um ajudava o outro. Por isso que a Bíblia diz que não é bom andar só, porque é bom andar de 2, né? Ou 3, porque quando um cai, o outro levanta. Então uma pessoa que tem a direção de Deus, ela vai te dar uma boa orientação. Agora cuidado com aquele que aparenta ser ovelha, mas na verdade não é. Porque ele pode te orientar numa coisa que aparentemente pode ser boa, mas no final vai ser ruim. Pede a Deus um espírito de ousadia, assim, de firmeza, mas pede também de discernimento para você. Pede assim: Deus, eu quero discernir as coisas. Entende? Você pode ter certeza que Deus não vai deixar você ser enganado. O que me chama a atenção é que você vê que os 3 estavam determinados. A lei foi feita e de repente alguns caldeus vão até o Nabucodonosor e dizem assim: olha, rei, existem 3 homens judeus e eles quando tocam aí os instrumentos, eles não se dobram à tua estátua, ao nosso Deus, porque eles dizem que eles têm o Deus deles. E eles disseram, e não vêm, e eles não se dobram, rei. Então a Bíblia diz que o rei Nabucodonosor manda aqueles 3 homens se apresentar diante dele. E agora o rei Nabucodonosor ameaça os 3 e diz: olha, se vocês não obedecerem a lei, se vocês não adorarem o nosso Deus, a estátua, nós vamos te colocar no mesmo dia. E fez uma ameaça, na mesma hora, e vocês vão ser jogados na fornalha.
Você vê que eles estavam dispostos a até perder a vida pela fé deles. Quem está me entendendo aí? Às vezes, por causa de um emprego, por causa de uma amizade, por causa de um namoro, você rejeita o que Deus tem para você. Eles estavam dispostos a perder a própria vida, que eles disseram para o rei Nabucodonosor: olha, o nosso Deus certamente vai nos livrar. Mas se por um acaso Ele não nos livrar, a gente vai continuar aqui focado no que a gente quer, que é servir ao nosso Deus. A gente não vai se dobrar ao seu Deus. Você vê que não tem uma conversa de um querendo minar a fé do outro, né? Dizer assim, ó, eu acho melhor a gente ceder. Pô, é só uma vezinha só, a gente vai lá e adora essa estátua, pronto. Não, os três estavam em comum acordo. Os três estavam o quê? Na mesma fé, no mesmo intuito, entende? Por isso que é importante você ir para o GC, por exemplo, ouvir as minhas mensagens aqui, por exemplo, vir à igreja no domingo, vir na quarta-feira, entende? Porque você vai ouvindo, fala com alguém, conversa com alguém, ouve o que eu estou ministrando, o que a pastora está ministrando, e aí a sua vida vai sendo o quê? Transformado, o teu interior. Quando eu falei do Alan, eu não disse que o Alan mudou de uma hora para outra. Você viu que são 7 anos. E hoje eu olho para ele, eu vejo, caramba, um homem, né? Eu digo, o Alan é homem, sempre foi. Amém? Eu digo, amém, gente? Glória a Deus. Eu digo na coisa da maturidade, né, espiritual. Então olho para ele assim, né? Eu vejo ele orientando as pessoas e conversando com as pessoas assim, não só ele, muitos aqui, tá? É porque ele veio aqui no altar hoje e contou aqui. E eu vejo ele falando com propriedade, orientando e dizendo, não, vamos lá, Deus vai te abençoar e tal. E ele tem uma paciência, e ele orienta, e ele conversa, e ele é aquele cara boa praça, né? Então ele vai ali e tal, e isso Deus foi forjando o caráter dele. Deus foi ensinando ele a ser um homem de Deus. Entende? Quem me entende aí? Eu lembro que ele era magrinho, né? Bebia um negocinho. Diz que apertava um negocinho também, um negócio de fumar, né? E tal. Não sei se é verdade. Olha lá, Laís, é verdade. E hoje olhar para ele e ver ele um homem de Deus, caramba, isso é muito bacana para a gente. E eu sei que eu faço parte disso, mas o que cooperou para isso acontecer, na verdade, foi ele. Às vezes a gente tem mania de dizer que Deus fez, e realmente foi Deus que fez, mas Jesus diz que nós somos o quê? Cooperadores com Cristo. Se nós, de alguma maneira, a gente não cooperar com Cristo, né? Aquilo que Ele tem para fazer no nosso interior, Ele não vai fazer. Por isso que quando alguém falha, no início da caminhada principalmente, vem para a igreja e tal, pastor, eu caí, eu vacilei, e tal, eu viro para essa pessoa, né? E falo, vem assim mesmo. Pastor, mas eu errei, eu falhei, não tem problema, vem, porque eu sei que o Espírito Santo, ele trabalha no interior. E eu sei que ele vai transformando aquele indivíduo. Então essa é a palavra de Deus, é uma transformação. Então hoje eu olho para mim e eu olho para minha filha, olho para minha esposa, olho quem Deus me tornou. Eu fico às vezes espantado. Mas um espanto bom, né? Quem está me entendendo aí? E isso que Deus está fazendo na minha vida, na vida do Alan, está fazendo ainda, vai continuar fazendo. Ninguém está pronto, não. A Bíblia diz que nós vamos buscar a estatura de um homem perfeito. Amém, gente? Esse trabalhar de Deus é algo impressionante. Por isso que ele disse para Jeremias, desce na casa do oleiro e fica aí. E como um vaso na mão do oleiro, você vai estar nas minhas mãos, Jeremias. Ele está dizendo assim, desce aí, desce, se humilha diante de mim. E como vaso na mão de um oleiro, deixa, eu quero que você se entregue para mim. Deixa eu moldar você, Jeremias. Quem está pegando isso aí? Então Deus está falando para você, olha, deixa eu te moldar, mulher.
Rapaz, deixa eu te moldar, deixa eu cuidar de você, Senhor. Mas eu tenho um negocinho aqui errado, outro ali. Deixa que Deus está forjando. É como o oleiro, né? Ele vai pedalando assim, vai rodando aquele negócio. E ele vai moldando assim, vai fazendo aquilo assim e tal. E no meio daquele barro tem uma pedrinha ou outra. Ele precisa parar de rodar e tirar uma pedrinha, tirar outra. E volta a moldar de novo. E se der errado, ele desmancha e recomeça a formação do vaso. E é o oleiro que bota o vaso da maneira que ele quer. Quem entende isso aí? Então não é a maneira que você quer, é a maneira que ele quer. Se você quiser da maneira que você quer, você vai sofrer muito mais. Eu sei do que eu estou falando, experiência própria. Eu muitas vezes achei que era eu que sabia. Aí Deus, então você sabe? Vai fazer birra? Vai fazer pirraça? Então... Agora, se você tiver humildade de deixar eu cuidar de você, eu cuido. Esses 3, apesar de serem novos, né? Eles estavam sendo moldados e estavam bem amadurecidos. Gente, a lei era o quê? Matar quem não adorasse aquela estátua. E numa fornalha, queimado. Era uma ameaça de morte. A ameaça não era perder um emprego, perder uma promoção. Amém? A ameaça era morte. E você vê que muitos, não aqui, isso é em outra igreja, em outro lugar, mas muitos por muito menos cede ao pecado, cede ao erro, cede ao namorado, à namorada, cede ao problema, murmura, reclama, desiste, sai da igreja. Eles arriscando a própria vida, eles mantiveram o que, gente? O foco. Quem pegou isso aí? Mantiveram o foco. Então o foco é importante. Qual era o foco deles ali? Vamos manter a nossa fé no nosso Deus. Ninguém tira a gente daqui. E Deus vai honrar a gente. Nós vamos em frente e Deus vai abençoar. Entende? É como, né, o próprio Pedro, né? A Bíblia diz que ele estava focado em Jesus, andando sobre as águas. Quando ele começou a olhar para os lados, aí ele começou a afundar. Você vê que Davi era o maior rei de Israel, ainda é hoje considerado o maior rei de Israel. Mas enquanto ele estava indo para as guerras, ocupado, focado em trazer vitória para Israel e engrandecer o nome do Senhor, ele estava bem. No dia que ele resolveu, não, eu já ganhei muitas guerras, deixa eu ficar aqui no meu palácio, e mandou o Joabe para a guerra, o comandante de guerra dele, e ele ficou, o que aconteceu? Ele desfocou aquela obra que Deus tinha colocado na mão dele, porque Deus tirou ali o Davi do meio dos irmãos ali, o menosprezado, foi para ser o maior rei de Israel, não foi para se relacionar com a mulher do soldado. Então qual era o foco de Davi? Lutar por Israel, fazer Israel grande, cuidar do povo de Israel, que é o povo de Deus, ser um líder, cuidar do povo, fazer o povo crescer, prosperar. Aí um dia que ele resolve não ir, não vou. Vai lá, Joabe, vai lá para essa guerra. Pega os soldados aí, vai. Hoje eu vou ficar aqui. Nessa hora ele desfocou. E desfocou ao ponto de olhar para o vizinho e ver a Betseba se arrumando, tomando um banho, fazendo uma sensualidade para ele, até que um dia, não foi de uma hora para outra, os dias foram passando. E até que um dia ele manda chamar ela no palácio e ela vem, a Bíblia diz que ele se deita com ela e aí ele peca e aí começa o inferno na vida dele. Jesus só começou a afundar quando ele olhou em volta. Cuidado. Você começa a olhar muito o trabalho, sua vida profissional e o estudo e tal, e tira o foco que é Cristo. Paulo era super inteligente, cresceu aos pés de Gamaliel, cidadão romano, judeu, fariseu. O cara era top dos tops.
Mas ele se converteu, entregou a vida para Jesus. E ele disse, uma coisa eu faço. Eu esqueço das coisas que ficaram para trás. E eu sigo para o meu alvo. E aí ele dá um nome para esse alvo. É Cristo. Ele não se garantiu na faculdade, não se envolveu com as tendas, né? Que ele fazia e vendia para não ser pesado aos irmãos, né? Ele fazia aquilo, mas a prioridade dele era Deus, era buscar Deus, era se entregar para Deus. Não, agora é pregar o evangelho, agora é ir para aquela outra cidade, agora é fazer o que Deus me chamou. Quem está pegando aí? Então Jesus está andando sobre as águas lá. Quando ele olha em volta assim e vê o mar agitado, ele tirou o foco. Aí a Bíblia diz que ele começa a afundar. A sorte dele é que Jesus teve misericórdia, foi até ele e levantou ele daquelas águas. E quem sabe hoje Jesus está olhando para você e está vendo que você está afundando, começando a afundar. Quem sabe, não sei. E se você crê, hoje ele vai pegar você pelo braço e vai te levantar e não vai deixar você afundar. Amém? É assim que funciona. O que eu acho interessante aqui é o que eles disseram pro Nabucodonosor, sem medo. Que ousadia, que autoridade. Você sabe que Nabucodonosor não era um prefeito, não era um vereador, né? Apesar de um prefeito ser uma autoridade, ele era o rei de muitas nações, inclusive. Nações iam até lá, de muitas províncias. Era o Nabucodonosor. Era uma pessoa muito poderosa, né? O presidente dos Estados Unidos para lá, hoje, trazendo para os dias de hoje. Eles virarem para uma figura como essa e dizer assim, não, a gente vai continuar adorando o nosso Deus. Não cederam em nem um minuto. E Deus olha para quem não cede, para quem continua. Eu falei hoje para minha filha e para minha esposa de manhã que às vezes um dos deuses da nossa vida é um carro. E às vezes a gente se liga muito na estátua, na imagem de escultura, que também está errado, né? Adorar. Mas às vezes o nosso Deus é um carro, é um dinheiro. É ou não é? Às vezes o nosso Deus é um namorado, um trabalho, né? Eu não estou nem aí, eu trabalho, eu não sou escravo do trabalho. Eu vou lá, trabalho, ganho a minha grana, venho embora, passo aqui na igreja, vejo como é que tá e tal. E esses dias aí o Diogão fica mandando mensagem para mim, pastor, agora fizeram isso, fizeram aquilo e tal. Eu estou na minha, eu estou tranquilo, aquilo não pode tomar o meu espaço com Deus. Entende? Porque trabalho, Deus arruma outro para mim. Cliente, ele arruma outro, e arruma outro, e arruma outro. É claro, eu atendo os meus clientes, mas eu digo, eu ponho o meu Deus em primeiro lugar. Porque quem vai me fazer prosperar é Deus, é óbvio, com um bom trabalho que eu faça. Mas a minha prioridade tem que ser o meu Deus. Entende? Cansei de falar aqui que Deus está em primeiro lugar do que a minha esposa, apesar de eu amar a minha esposa. Que é isso, pastor? Porque se eu amar a Deus sobre todas as coisas, como diz as Escrituras, esse Deus vai cuidar do meu casamento. Quem está pegando aí? Agora, se eu colocar a minha esposa na frente de Deus, ou qualquer outra coisa como Deus, meu irmão, olha para mim. Aquilo que toma o teu tempo no lugar de Deus é o teu Deus. Quem pegou aí? Está tomando o teu tempo? Inclusive de você estar aqui na igreja, ou estar orando, ou estar buscando, ou estar em comunhão aqui. Está tomando o teu tempo? Cuidado, essa situação, esse trabalho, essa amizade, esse namoro, está se tornando o teu Deus. E aproveita que hoje Deus está me usando para falar com você. Porque lá na frente pode ser tarde demais. E aí você vai perder até esse trabalho que Deus te deu. E aí você vai perder tudo. Porque você começou a colocar Deus para o lado. Os caras aqui estavam focados. Eles não estavam preocupados em perder o emprego. Porque eles eram bem empregados lá, sabia? Eles tinham... O Sadraque, Mesaque e Abednego,
Eles eram muito inteligentes, então eles tinham cargos lá, eles cuidavam de províncias. Os caras eram os top lá. E eles não estavam preocupados em perder a mordomia de alguma maneira que eles tinham lá. Entende? Eles tinham um tratamento diferenciado. Quem me entende aí? Então eles não estavam preocupados em perder aquele cargo, né? Porque eles não estavam preocupados nem se ia morrer. Agora, eles estavam empenhados e focados em servir a Deus. Amém? Se você está aqui pensando lá fora, se está aqui falando no zap com alguém lá fora, essa pessoa lá fora, ela é o teu Deus, está mais forte que você. Ah, pastor, mas é uma coisa importante, eu estou preocupado lá. Então você não confia em Deus, porque se você confiasse, você ia ter certeza que Deus está cuidando da tua casa ou dessa pessoa que está lá fora. Quem está entendendo aí? Amém? Servir a Deus, eu costumo dizer que não é para qualquer um, porque o cara tem que ser brabo mesmo, tem que ter atitude, a mulher tem que ser, né, de fé mesmo, porque esse mundo e essas circunstâncias levam a gente contrário a Deus. Ter um posicionamento na faculdade, no trabalho, contrário a esse sistema aí, porque na verdade Sadraque, Mesaque e Abednego, eles foram contrários ao sistema da época. E agora você ser contrário ao sistema que eles pregam aí? Hã? Homem com homem, mulher com mulher, tudo normal, tudo é maravilhoso. Estão querendo até botar a pedofilia como uma coisa normal. Os canalhas. Isso é uma canalice, né? E pior quando eu vejo o crente apoiando uma praga dessa. Tem um monte. Eu fico olhando assim, eu falo, cara, não é possível. Não é possível. Não. Isso é demais. Porque tu sabe que no Facebook a pessoa comenta, se ela for tua amiga, aparece pra tu, né? Eu fico vendo assim, não, isso aí deve ser brincadeira. Né? O sistema está corrompido, eu não posso fazer parte dele. Entende? Eu tenho que fazer parte daquilo que Deus me ensinou, daquilo que está escrito aqui nas Escrituras. Então eu não vou ceder. Disserem para mim que é normal arrumar 2, 3 mulheres, eu vou falar, não, eu quero só minha. Ah, é normal tirar proveito de alguém, roubar, ganhar um dinheiro sem ser com trabalho. Eu vou dizer assim, não é isso. Entende? Eu respeito as pessoas e as escolhas das pessoas. Cada um escolhe o que quiser da vida. Amém? Mas agora, eu não vou compactuar com nada que está de errado aí. Se você acredita, se você compactua, aí é contigo mesmo. Porque os 3 disseram assim, do jeito que vocês estão fazendo, nós não vamos fazer. Porque se a gente fizer, vai desagradar o nosso Deus. Então a tua postura tem que ser exatamente essa. Isso aí eu não faço e nem apoio. Porque se eu fizer, vai desagradar o meu Deus. Ah, não, mas todo mundo faz, está todo mundo achando normal. Primeiro que não é todo mundo. Segundo, porque fazem muito barulho em cima daquilo, parece que é todo mundo, mas não é. E ainda que fosse todo mundo, como dizia a nossa mãe, você não é todo mundo. Sadraque, Mesaque e Abednego não era todo mundo. Eles estavam determinados ali. Esse é o meu Deus. A gente não vai adorar outro Deus, não. Só o nosso Deus. Você está doido? Um judeu não adora uma imagem de escultura nem amarrado. Não sei porque eu fui lá em Israel e eles nem entram em lugar lá que tem alguma escultura. Os guias lá, israelitas, eles chegam num lugar. Se tiver uma imagem, eles falam, vocês quiserem entrar para conhecer... Vocês são evangélicos, eu sei que vocês não adoram imagem, não sei o quê. Mas se alguém quiser ver, para conhecer, vocês ficam à vontade. Mas daqui para lá a gente não entra de jeito nenhum. Tem imagem lá que não tem nada a ver com o nosso Deus aqui, o Deus de Israel, o Deus da Bíblia. Eles são focados até hoje. Quem pegou aí, diga amém. Aí diz aqui o versículo 19, Nabucodonosor ficou tão furioso com Sadraque, Mesaque e Abednego que o seu semblante mudou. Deu ordem para que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais,
que o de costume. Olha só, o diabo ou alguém, quando você não faz aquilo de errado que a pessoa quer que você faça, o semblante fecha. Eu imagino que na época o Alan, o semblante dele fechou por algumas vezes. Pô, mas o pastor está falando isso aí. Entende? Quem está me entendendo aí? Quando você vai contra aquilo que as pessoas acham normal e você sabe que a palavra de Deus não diz que não é normal, aquela pessoa fica enfurecida, ela não gosta. Quem me entende aí? Aí ele diz assim, olha, e ordenou que alguns dos seus soldados mais fortes do seu exército amarrasse Sadraque, Mesaque e Abidnego. Eu te pergunto, para que os soldados mais fortes? Para quê? Pelo jeito eram vários. Você vê que para uma pessoa decidida e determinada, escuta bem, vem quando acontece uma situação dessa, olha bem, e ordenou que algum dos soldados mais fortes do seu exército amarrasse Sadraque, Mesaque e Abidnego. O diabo manda todo mundo para cima. Tudo, já reparou? Tudo. É parente, é amigo, é filho, é pai, é mãe. Olha, vem um inferno para te perturbar. Diz assim: e o seu exército amarrasse Sadraque, Mesaque e Abidnego e o atirasse na fornalha de chamas, em chamas. E os 3 homens vestidos com seus mantos, calções, turbantes e outras roupas foram amarrados e atirados na fornalha extraordinariamente quente. A fornalha foi aquecida 7 vezes mais. Quando a gente está obedecendo a Deus, não é assim? Parece que uma coisa está difícil, mas depois fica mais difícil ainda. Depois fica mais difícil ainda. Depois fica mais um pouquinho. E depois é mais um pouquinho. E parece que você está de mão e pé atado, é ou não é? Você às vezes não sabe fazer, ou se sabe não consegue fazer, ou não é? Você não tem saída, tá? Como diz, né? De pé e mão atada. E a coisa só aquecendo, piorando. Mas se você se mantiver firme, Deus vai te tirar dessa fornalha sem um fio de cabelo queimado. Quem crê aí, diga amém. Glória a Deus. A ordem do rei era urgente. E a fornalha estava tão quente que as chamas mataram os soldados, os fortões, que levavam Sadraque, Mesaque e Abidnego. E esses caíram amarrados dentro da fornalha em chama. Mas logo depois o rei Nabucodonosor, alarmado, levantou-se e perguntou aos seus conselheiros. Você vê que está escrito aqui que ele estava alarmado. Tem um outro texto que diz que ele exclamou. Quer dizer, ele disse assim, ó, o Nabucodonosor, ele disse assim, ó, para os seus lá: não foram 3 homens amarrados que nós atiramos no fogo? Ele exclamou dizendo: não foram 3 homens que nós jogamos no fogo? Eu estou olhando para lá, mas não é isso que eu estou vendo. Aquilo já chamou a atenção dele. Era Deus trabalhando na vida dos 3. Amém? E eles responderam: sim, ó rei. E o rei exclamou novamente: olhem, estão vendo 4 homens desamarrados e livres, glória a Deus, andando pelo fogo, e o 4º homem se parece com o filho dos deuses. Ele exclamou dizendo: olha, vocês estão vendo, não eram 3, mas agora eu vejo 4, e eles estão andando como se não tivesse fogo. Estou arrepiado aqui, gente. A imagem que ele viu fez ele exclamar e ficar surpreso e perguntar quem estava do lado, como quem diz: me belisca, eu não estou acreditando no que está acontecendo com esses 3. E aí, pastor, o que isso tem a ver com a minha vida? O teu inimigo, aquele que torce contra você, ele não vai acreditar no que Deus vai fazer na sua vida também.
Glória a Deus. Ele vai olhar e vai dizer: olha o que está acontecendo com ela, olha o que está acontecendo com ele. Não era para ela estar morta, não era para ele ter parado, não era para esse casamento ter acabado, não era para essa porta ter fechado, não era para isso, era para ter acabado. Mas ele vai dizer assim: olha, mas não acabou. Caramba, ela está de pé. Quem está de pé aí, diga amém. Ele suportou, ela suportou, caramba. É isso que ele estava dizendo assim. E aí dentro dele, Deus já estava trabalhando e dizendo para ele assim, do Nabucodonosor, né? Eu sou Deus. E quando eu faço, ninguém me impede. E quando eu estendo minha mão, e quando eu opero, ninguém pode me impedir. E eles estão debaixo das minhas asas. E debaixo das minhas asas eles estão seguros. Quem está seguro aí, diga amém. Estou arrepiado aqui falando com vocês. Amém, minha gente? O teu inimigo vai ficar surpreso. Amém, pastora? O que torce contra você vai ficar surpreso com o que Deus vai fazer na sua vida. Ele vai mudar a tua casa, a tua história. Você vai ser feliz. Eu vou fazer teu casamento, você vai prosperar. A doença já foi embora da sua vida. Há um tempo novo de Deus para você. Glória a Deus. Ele ficou surpreso. Eu vejo agora 4 homens passeando dentro da fornalha. Olha, gente, passeando. E o fogo pegando. Você vê que o fogo era tão forte que os homens fortes que foram jogados dentro da fornalha, eles morreram queimados com o vapor que veio lá de dentro. E os 3 lá dentro, não aconteceu nada com eles. Isso é Deus. Então muitas vezes Deus livra a gente da fornalha, amém? Mas muitas vezes Ele livra a gente na fornalha. É quando a gente está no meio do problema, quando o fogo está bem aquecido, é a hora que Deus entra e faz o milagre. Agora, ô Deus para gostar de esperar esquentar, é ou não é? Ele espera até o último, sim ou não? Tem que o mar estar na frente, o exército inimigo atrás, não ter saída, é ou não é? Aí ele vem e fala: ô Moisés, toca nas águas aí, ela vai se abrir. Sabe o que eu acho bacana? Deus o tempo inteiro ele está dizendo assim: olha que legal. Na Bíblia, quando o povo estava sem saber o que fazer no deserto, indo para a terra prometida, Moisés e tal. E aí Moisés fala com Deus: Senhor, o que nós vamos fazer? O povo está aí, a gente tem que seguir. E o faraó junto com seus soldados e tal, como é que a gente vai fazer? Aí Deus vira para eles e fala assim: olha, para Moisés: Moisés, diga ao povo que marche. Moisés, diga ao povo que avance. Ele está dizendo assim: Moisés, fala para o povo ter foco, ir para frente, acreditar. Fala para o povo, fala para avançar, fala para marchar. Não para, não olha para trás, continua. Aí você aí, às vezes por causa de uma coisinha ou outra, ai, vou parar. Ai, vou desistir, ai, não vou na igreja hoje não. Ai, não vou fazer não, meu irmão. Levanta a cabeça, vamos embora. O 4º homem vai entrar contigo nessa fornalha. Ele vai te dar vitória nessa causa. Ele vai honrar a tua fé, porque foi isso que Deus fez. Honrou a fé daqueles 3 homens. Mas pensa comigo, honrou a fé, não foi a dúvida. Lembra, eles estavam o quê? Decididos, determinados. Eles disseram o quê? Uma lição para mim e para você. Para mim e para você também. Olha, rei, certamente Deus vai nos livrar, mas se não livrar também, a gente morre, não tem problema. A gente morre. Não tem problema não. Mas a gente vai continuar aqui, naquilo que a gente acredita. Olha para mim aqui. No Deus que a gente crê. No Deus vivo de Israel. Olha, gente, eu tenho para mim que Deus estava olhando lá de cima, né? Eu tenho para mim que Ele olhava assim, né? E falava: ai meu Deus. E não falava meu Deus, Ele era o próprio Deus, né? Ele dizia assim: caramba, mas esses 3, cabra de fé, esses 3, meu irmão. Olha, o anjo, vai lá, tá? Vai lá. Já vai preparando tudinho lá, porque hoje é dia de livramento para esses 3. Hoje é dia de eu entrar com providência para os 3. Quem está pegando aí, diga amém. Amém.
Hoje é dia de eu entregar vitória para os 3. E Deus ama servo fiel, Deus ama o mordomo fiel, Deus ama quem ama a obra dele, quem ama ele, quem zela por ele, quem crê nele, quem mantém a fé, quem tem foco. Amém? Glória a Deus. Deixa eu terminar aqui. Olha só. Então Nabucodonosor aproximou-se da entrada da fornalha em chamas e gritou: Sadraque, Mesaque e Abidnego, servos do Deus Altíssimo. Gente, olha que impressionante, olha que impressionante. Mudou o vocabulário o poder de Deus foi tão grande, o que Nabucodonosor viu foi algo tão fantástico assim que mudou. Ele falou assim: olha, servos do Deus Altíssimo. Agora o Nabucodonosor estava dizendo: servos do Deus Altíssimo. Isso não é demais? Antes ele disse assim: vamos ver se o teu Deus vai te livrar. Vamos ver se há um Deus que possa livrar vocês. Ele disse isso para eles, sabia? Vamos ver se há um Deus que possa livrar vocês das minhas mãos. Ele disse isso. Olha como é que muda depois. Olha o que ele diz: vamos ver se tem um Deus que pode livrar vocês 3 das minhas mãos. Porque ele era muito poderoso, o Nabucodonosor, né? Humanamente falando. Vamos ver se tem algum Deus que pode livrar vocês das minhas mãos. Aí passa, né? Ele vê aquele milagre todo, a fornalha, e eles andando dentro da fornalha. O quarto homem, sabe quem era o quarto homem? Era Jesus. Amém? E aí aquilo mexe com ele. Ele diz assim: olha, Sadraque, Mesaque e Abidnego, servos do Deus Altíssimo, saiam. Pastor, onde o senhor quer chegar? As pessoas vão olhar para você e vão ver que Deus é na tua vida. E eles vão querer esse Deus. E eles vão dizer: caramba, eu quero o Deus que mudou tua vida, que mudou tua história, que escreveu teu nome no livro da vida, que te curou da doença, que te curou do coronavírus, daquela dor na coluna, que mudou a tua história sentimental, que fez você prosperar, que te tirou do vício das drogas, da bebida, que mudou o teu jeito, sei lá, forjou o teu caráter. Eu quero esse Deus. Ele disse: saiam, venham aqui. E Sadraque, Mesaque e Abidnego saíram do fogo. Deus está te tirando do fogo hoje, amém? Pastor, mas está queimando, mas o negócio está... Mas ele está dizendo que ele está te tirando do fogo. Quem crê, diga amém. Os sátrapas, né? Os prefeitos, os governadores, os conselheiros do rei e tal. Olha que coisa interessante. Quando Deus quer exaltar alguém, é na frente de todo mundo. Amém? Fica tranquilo. Às vezes você quer provar alguma coisa para alguém, né, que te fez um mal. Não é assim? A gente é assim. Meu irmão, a boa notícia do que Deus fez na sua vida e está fazendo e vai fazer, fica tranquilo, vai chegar lá. E vai chegar para todo mundo, porque você vê, não foi só o Nabucodonosor. A Bíblia diz que os governadores, os prefeitos, né, os magistrados de todas as províncias estavam lá e viram. E ouviram o Nabucodonosor dizer: Sadraque, Mesaque e Abidnego, servos do Deus Altíssimo, vem aqui para fora. Sai dessa fornalha, vem cá, eu quero falar com vocês. E ó, o texto diz: ó, os governadores, os conselheiros, os prefeitos do rei ajuntaram em torno deles. Todo mundo viu. Amém? Glória a Deus. Por isso que Deus diz que o que você ora em secreto, Ele te responde no meio das pessoas. Por isso que o salmista Davi disse assim: Senhor, prepara uma mesa no deserto, na presença dos meus inimigos. Por isso que o próprio profeta Samuel, quando foi ungir lá o Davi, Deus agora, né, manda ele ungir Davi. A Bíblia diz que quando o profeta está saindo, está falando ali, conversando e tal, aí o profeta fala: chama, falta algum jovem? Falta um, está cuidando das ovelhas. Quem é o Davi? Então chama ele. Enquanto ele chegar, não põe a mesa. Estava dizendo assim: ele tem que ter honra, tem que estar todo mundo na casa. Os irmãos que desprezaram, todo mundo viu. Amém? Glória a Deus.
E comprovaram que o fogo, né, os prefeitos, os governadores comprovaram que o fogo não tinha ferido o corpo deles, nem um só fio de cabelo tinha sido chamuscado. Gente, quando Deus cuida, né? Nem um fio de cabelo. E você está preocupado aí, ai meu Deus, o que eu vou fazer? O coronavírus. Ai, o país, a economia. Ai, mas é o prefeito, é o governador, é o presidente, é o deputado A, o deputado B, é não sei o quê, mas o que eu vou fazer, meu irmão? Nem um fio de cabelo vai ser queimado, pelo amor de Deus. Que isso, pastor? Mas a fornalha está aquecida 7 vezes mais. Mas a garantia da Bíblia está aqui. Você não vai ser tocado, nem um fio de cabelo vai ser queimado. Aquilo que Deus tem para fazer na sua vida, Ele vai cumprir. Amém? Estou querendo acabar. Olha lá. E os seus mantos não estavam queimados. E não havia cheiro de fogo neles. Você vê que o diabo tentou amarrar, fez tudo, amarrou, né? Mas quando eles estavam andando, eles já estavam desamarrados, já estavam soltos. Hoje o meu Deus te livra dessas amarras do passado. Amém? Da falta de perdão, da tristeza, da angústia, de algo que o diabo fez na sua vida. Hoje o meu Deus te livra. Está desatada a tua vida, quem crê? O que estava amarrando, atrapalhando você avançar, hoje o meu Deus está desamarrando, desatando, e você vai caminhar, e vai para frente, vai vencer, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Glória a Deus. Amém? Disse então Nabucodonosor, olha só, o cara se converteu. Amém? O perturbador porque tem uns perturbadores aí, não tem, gente? Fala a verdade. Às vezes no trabalho, em casa, no vizinho, não tem um pessoal perturbador? Espírito perturbador, né? Sabe que tu é crente, dá uma perturbada. Disse então Nabucodonosor, louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos. Hoje o meu Deus está enviando um anjo para livrar eu e você. Quem crê, diga amém. Aonde você for, vai ter um anjo lá te livrando. Você crê? Já te livrou, nem o coronavírus te levou. Deus está cuidando de você e da tua casa. Amém? Nem aquela dificuldade financeira fez você parar. Nem aquele problema na tua casa, na tua família. Deus é contigo e está te livrando. Oh, glória a Deus. Amém? Eles confiaram nele. Olha só que bacana, pastora. Olha o que Nabucodonosor aqui, ele ficou impactado. E olha o que ele diz assim, ó. Eles confiaram nele. Ele está dizendo aqui para o pessoal. Eu imagino que ele estava fazendo como é que se diz? Um político faz? No comício, um pronunciamento, né? Ele estava falando um pronunciamento, todo mundo ouvindo e ele dizendo, olha que legal. Olha, eles confiaram nele. Quer dizer, Sadraque, Mesaque e Abidnego confiaram em Deus. Ó, desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir mão da sua vida. Olha o que o Nabucodonosor estava dizendo deles. Olha, eles preferiram abrir mão até da vida deles por causa desse Deus. Mas esse Deus livrou eles da fornalha. Está disposto a abrir mão da sua própria vida? Não abre a mão nem de um namorado, pô. Igual eu falei no início. Não abre mão nem de uma amizade errada. Vai abrir mão da sua própria vida? Amém? Quem pegou aí? Né? Não abre mão nem de um copinho de cerveja, que não vai mudar nada a tua vida. Nada. Não vai mudar nada. Ontem, né? Muito interessante. Eu passei assim, né? Eu estava trabalhando. Eu acho que eu não lembro. Um momento. Deixa eu lembrar aqui. Não. Eu fui almoçar com a minha esposa, né? E aí quando eu estou atravessando a rua assim para ir para o lugar que a gente ia almoçar, no aniversário dela, aí eu ouvi uns caras numa mesa dizendo assim, não, mas a melhor é a Brahma, a melhor é a Skol, nem lembro, mas falando o nome da cerveja. Mas a melhor não, mas tem Itaipava e não sei o que e tal. Eu estava no sinal para atravessar, eles estavam atrás assim, né, aglomerado. E conversando e cuspindo cerveja um no outro e tal. E, né, cuspindo, né, falando, né, aquela cuspidela, né, um monte de homem assim, né? Um monte de homem, cara. Imagina, um monte de cheiro de homem com cerveja. Meu pai, olha, eu já fiz isso, cara, né?
Um ambiente cheirando a homem, a cerveja, não é? Que coisa, né? Como a gente... Olha, é só Deus mesmo, né? Para ter misericórdia, não é? Agora eu fico com a minha mulher cheirosa, né? Minha casa cheira bem, é ou não é? Comidinha cheirosinha, temperinho, não tem mais... Porque o troço fede, né? Os lugares aí de balada fede a mijo, né? Misturado com bebida, com cerveja. Parece o próprio inferno. Não é? Sim ou não? Quem já esteve lá? Cheira mal. É o diabo que está lá, é oprimido. Aí eles falando qual cerveja era boa, era ruim. Aí eu passei e pensei assim: nenhuma é boa, nenhuma presta. Todas fedem, todas são ruins. Todas fazem gastar dinheiro, faz dar briga, faz separar, faz ter facada, faz ter tiro, faz gastar dinheiro que não pode. Nenhuma. E os marmanjos já velho, barbado velho, falando qual cerveja é melhor. Eu falei, caramba, olha, eu acho que o cérebro desses caras é do tamanho de um grãozinho de mostarda, né, cara? Os caras, tanta coisa para eles conversar, eles estão falando de qual cerveja é melhor. Gente, olha, eu não sabia se eu ficava triste ou se eu criticava assim dentro de mim, né? Pastor, por que o senhor está falando isso? Para ver se alguém aqui acorda. E eu não estou falando, porque um dia eu bebi muito, eu sei. Só que não mudou nada a minha vida, só fez eu gastar dinheiro e arrumar problema para mim. Entendeu? Eu estou falando nesse sentido. Você usar a sua cabeça. Eu pensei, caramba, os caras estão falando de bebida, cara. Qual é melhor, qual é pior? Aí eu pensando, é tudo uma porcaria só. Agora, o convenção de abacaxi. Convenção de abacaxi. Thales e... Cadê o Thales? Abandonou o bar? O Thales e o Alan, né? Caramba, ontem eu bebi convenção de abacaxi, meu irmão. Caramba, cara, eu achando que Coca-Cola era melhor. Fala aí no microfone aí, o que é? Como é que o cara falou lá do abacaxi? O cara falou que só eu que compro. Mas é muito melhor. Amém? Aí ele disse aqui, desafiaram o rei. Aí eles confiaram nele, desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir mão da sua vida e prestar culto e adorar a outro Deus, que não fosse o seu próprio Deus. Por isso eu decreto que todo homem de qualquer povo, nação e língua que disser alguma coisa contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, seja despedaçado a sua casa, seja transformado em monturo de entulho, em montes de entulho, pois nenhum outro Deus é capaz de livrar alguém dessa maneira. Amém? É o nosso Deus. Então o rei prosperou ou promoveu Sadraque, Mesaque e Abidnego na província da Babilônia. Fica de pé.